Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 5 de dezembro de 1484. Papa Inocêncio VIII ordena a bula que intensifica a caça às bruxas. Por intermédio da bula de 5 de dezembro de 1484, o Papa Inocêncio VIII ordena uma investigação acerca dos bruxos, bruxas e bruxarias, com vistas a definir os sinais pelos quais se poderia reconhecer o pacto do indivíduo com o cramulhão. Considerado um dos papas mais fracos do século XV, sua indicação aconteceu graças a um impasse na feroz disputa pelo papado entre os cardeais Borgia e Giuliano della Rovere. Temerosos de que a disputa entre os dois levasse à escolha do cardeal Barbo, tido como um homem de princípios rígidos e um possível reformador da Igreja, uniram força e conseguiram eleger o inofensivo Cibo, que se tornou Papa com o nome de Inocêncio VIII. Foi o primeiro Papa a reconhecer publicamente seus filhos e filhas bastardos, para os quais procurou arranjar casamentos vantajosos. Um de seus filhos, Franceschetto, tornou-se conhecido por seus excessos e deve ter dado um bocado de dor de cabeça ao Papa, até que Sua Santidade conseguiu casá-lo com uma das filhas do poderoso Lourenço de Médici, Madalena. Seu papado foi gastado com os luxos e as disputas políticas usuais na época. Para elevar a arrecadação, aumentou o número de cargos negociáveis e acabou perdendo o controle da corrupção dos seus administradores, o que resultou no escândalo da venda de bulas falsificadas. Conta-se entre seus feitos ter apoiado a proposta de Cristóvão Colombo junto ao rei de Espanha, mas também testemunha contra si o édito expulsando de Espanha todos os judeus convertidos ao cristianismo. Em 1492, Inocêncio VIII tornou-se a primeira pessoa a receber uma transfusão de sangue, numa tentativa desesperada de reanimá-lo quando já estava em coma. Não resolveu e os 3 jovens doadores também morreram pouco depois, possivelmente devido à perda de sangue ou embolia. E, infelizmente, para as milhares de pessoas, principalmente mulheres, que foram as mais afetadas, Inocêncio VIII, logo no início de seu pontificado, teve a atenção voltada para a questão da bruxaria e emitiu em dezembro de 1484 a bula Summis Desiderantis Affectibus. Os 2 inquisidores dominicanos encarregados do assunto, Heinrich Kramer e James Spenger, produziram em seguida um dos mais tenebrosos documentos já escritos, o Males Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, no qual apresentaram justificativas teológicas e oficializaram as superstições da época que provocavam a perseguição às supostas bruxas e que logo se tornou o manual dos que se dedicavam a essa tarefa. A importância histórica dessa bula é que, por meio dela, a Igreja reconheceu a existência das bruxas e da bruxaria, e deste modo autorizou as perseguições que se seguiram não só na Alemanha, mas em todos os outros países em que tinham alguma influência. A bula foi julgada necessária devido à resistência de autoridades eclesiásticas e civis em apoiar o trabalho dos 2 fanáticos inquisidores no sul da Alemanha. Curiosamente, no fim da Idade Média, enquanto a fé medieval recuava em proveito da filosofia greco-romana, é que as pretensas feiticeiras são designadas para a vingança pública. Na Idade Média, não se queimavam as feiticeiras, e sim se as expunha e tratava como pobres loucas.
Tudo muda a partir do momento em que desaparece a Inquisição na França e nos países germânicos. Os tribunais civis herdam os processos de bruxaria e os juízes, à diferença dos inquisidores, acreditam plenamente no poder maléfico das bruxas e, em consequência, as fazem queimar a exemplo dos heréticos. A caça às bruxas é um fenômeno característico da Renascença, do fim do século XV, séculos XVI e XVII. Começam por volta de 1430 e a maior parte tem lugar entre 1560 e 1630. Avalia-se que entre 30 e 60 mil mulheres foram enviadas à fogueira nesse período. Essas perseguições se viciavam com mais intensidade nas regiões germânicas e, sobretudo, na Suíça. Somente no cantão de Vaud pôde-se contar um total de 1.700 fogueiras. A última bruxa, Anna Gold, foi decapitada em 1782, no cantão suíço de Gladys. Foi reabilitada em 28 de agosto de 2008. Hoje na História. Texto original Max Altman. Narração José Igor. Edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.